Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus e, com Ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar Sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos Seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos não em uma pergunta, mas em uma declaração de amor apaixonado e uma definição explosiva da segurança que temos em nosso Deus, registrada no Salmo 18, em seus versículos 1 a 3. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Que arsenal de segurança! Que declaração de dependência vitoriosa! Que fundamento inabalável para começar o nosso dia! Este texto não é uma reflexão teológica distante, é o grito de guerra de uma alma resgatada, um poema de amor forjado no fogo da aflição. Davi, após ser liberto das mãos de todos os seus inimigos, especialmente de Saul, não começa com um pedido, mas com uma explosão de afeto. Eu te amarei, ó Senhor. Sua primeira resposta à salvação é o amor. E esse amor não é abstrato. Ele é a resposta direta a quem Deus se provou ser para ele em sua jornada. O que se segue é uma cascata de 8 metáforas poderosas, um verdadeiro arsenal divino, onde cada termo descreve uma faceta diferente do cuidado protetor e do poder salvífico de Deus. A genialidade espiritual de Davi está em personalizar cada uma dessas fortalezas. Ele não diz: o Senhor é um rochedo, mas o meu rochedo. Esta é a chave. Deus é o nosso rochedo, a fundação inabalável quando o chão de nossas vidas treme com a instabilidade. Ele é o nosso lugar forte, a fortaleza impenetrável quando estamos sitiados pelas pressões da vida, pelas exigências esmagadoras ou pelas circunstâncias adversas. Ele é o nosso libertador, o agente ativo que nos arranca das garras da opressão, seja ela um pecado, um vício, um relacionamento tóxico ou um cativeiro emocional. Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, a fonte da nossa força interior, em quem podemos confiar sem reservas. Ele é o nosso escudo, a proteção pessoal imóvel que se interpõe entre nós e os dardos inflamados do inimigo, as acusações, as mentiras, as palavras de desânimo. Ele é a força da minha salvação, literalmente o chifre da minha salvação, um símbolo de poder ofensivo e vitória decisiva, a força que não apenas nos defende, mas que derrota nossos adversários. E, finalmente, Ele é o nosso alto refúgio, a torre de vigia que nos eleva acima do caos da batalha, nos dando segurança, perspectiva e uma posição inalcançável para o inimigo. Portanto, viver a verdade deste salmo é aprender a habitar nestas fortalezas divinas. É um chamado para uma reorientação radical de onde buscamos segurança. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta de enfrentar inimigos, sejam eles espirituais, emocionais ou circunstanciais, mas nos garante acesso irrestrito a este arsenal de defesa e ataque. Não lutamos para que Deus se torne nosso rochedo. Nós lutamos a partir do rochedo, que é Cristo. Ser um vencedor em Cristo Jesus é saber que, não importa qual inimigo se levante, temos uma fortaleza específica e perfeitamente adequada para a batalha. Nossa vitória não deriva de nossa capacidade de construir nossas próprias defesas, mas da nossa disposição de correr aos braços daquele que é a nossa defesa. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade
é trocar a ansiedade pela adoração, o medo da exposição pela segurança do refúgio e a autodefesa exaustiva pela confiança em nosso escudo divino. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se vulnerável, exposto, sitiado. Talvez os inimigos do medo, da dúvida, da tentação, da escassez ou da oposição estejam acampados à sua porta. Talvez você tenha tentado ser seu próprio rochedo, sua própria fortaleza, e se descobriu frágil e penetrável. Talvez a voz da derrota esteja sussurrando que você não tem defesa. Hoje, esta oração será um ato deliberado de nos apropriarmos de nossa herança. Será um momento de nos abrigarmos, pela fé, em cada uma dessas facetas do caráter de Deus. Que ela seja um bálsamo para sua alma vulnerável, um capacete da salvação para sua mente atacada e a espada do Espírito para o seu dia. Agora respire fundo, encontre seu lugar seguro em Deus e junte-se a mim nesta jornada de oração, invocando o nome do Senhor para sermos livres de nossos inimigos. Agora, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te amamos nesta manhã. Nós te amamos, ó Senhor, fortaleza nossa. Antes de qualquer súplica, nosso coração explode em adoração e afeto por Ti. Tu és o nosso rochedo, nosso lugar forte, nosso libertador. Tu és o nosso Deus, nossa fortaleza, nosso escudo, a força da nossa salvação e nosso alto refúgio. Nós te exaltamos, não apenas pelo que Tu fazes, mas por quem Tu és para nós. Tu és a personificação da segurança, o arquiteto da nossa proteção, a fonte da nossa vitória. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada inimigo, cada desafio, cada poder que se levanta contra nós. Cada respiração que tomamos é um testemunho de que Tu nos sustentas e nos proteges dentro da Tua fortaleza de amor. Te louvamos porque a nossa segurança não está em nossas defesas, mas em Teu caráter. Te exaltamos porque Tua fidelidade é um muro de fogo ao nosso redor. Cada novo dia é uma nova oportunidade de corrermos para Ti e nos encontrarmos seguros. Tuas misericórdias são a prova de que nossas falhas passadas em confiar em Ti não diminuem a Tua prontidão em nos defender. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia, não com uma mentalidade de soldados acuados e prestes a serem derrotados, mas com a mentalidade de guerreiros que habitam em uma fortaleza inexpugnável. Obrigado, Pai, porque nossa paz não vem da ausência de guerra, mas da certeza da Tua proteção na guerra. Tu és o Deus cuja defesa é perfeita, presente e poderosa. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o nosso rochedo da salvação, a fortaleza encarnada, o libertador que quebrou as cadeias do pecado e da morte. Ele é o nosso escudo da fé, a força da nossa salvação manifesta, o alto refúgio em quem estamos escondidos. É através dele que temos acesso a este arsenal divino. A sua ressurreição é a prova definitiva de que o Teu poder defensivo e ofensivo é maior do que todo o poder do inferno. Confiamos que, por estarmos em Cristo, estamos seguros em Teu lugar forte. O mesmo Espírito que o ressuscitou e o exaltou acima de todo principado e potestade, habita em nós hoje, nos capacitando a invocar o Teu nome e a vivermos livres de nossos inimigos. Por isso te adoramos com todo o nosso ser. Queremos te agradecer pelo acesso que temos à Tua proteção, pela identidade que temos como Teus filhos vitoriosos e pelo poder que está disponível para nós. Cremos que neste dia andaremos em ousadia e segurança, abrigados em Ti. Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para o mundo amedrontado de que o nosso Deus é uma torre forte para a qual corre o justo e está seguro.
Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, o Teu poder protetor e a Tua santidade que nos oferece refúgio. Diante do esplendor do Teu ser e do convite claro para encontrarmos em Ti nosso esconderijo, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a autoproteção, o medo e a construção de nossas próprias frágeis fortalezas. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado de buscar segurança em outros lugares. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que fizemos do dinheiro nosso rochedo, do nosso status nosso lugar forte ou da aprovação de pessoas nosso alto refúgio. Confessamos que passamos mais tempo confiando em nossas próprias estratégias, em nossos planos de contingência e em nossos recursos limitados do que em Ti, nossa fortaleza inabalável. Perdoa-nos por abraçarmos a ansiedade, por nos sentirmos vulneráveis e por permitirmos que o medo da derrota e da exposição crie raízes em nosso coração quando fomos chamados a viver na confiança do guerreiro que tem o Senhor dos Exércitos como seu escudo. Confessamos o pecado de lutar com nossas próprias forças. Perdoa-nos, Pai, por tentarmos ser nosso próprio escudo diante das críticas, por tentarmos ser nosso próprio libertador diante das tentações e por tentarmos ser nossa própria força diante das fraquezas. Confessamos que demos mais crédito às ameaças dos nossos inimigos do que às Tuas promessas de proteção. Cada vez que entramos em pânico diante de um desafio, revelamos que esquecemos quem Tu és para nós. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da independência orgulhosa. Confessamos nosso orgulho que nos leva a acreditar que podemos viver a vida em campo aberto, expostos e vulneráveis, sem a necessidade de correr para o Teu abrigo. Tentamos vencer batalhas espirituais com armas carnais, tentamos suportar pressões esmagadoras com nossa resiliência finita e tentamos encontrar paz no meio do caos com nossa meditação superficial. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: exaustão, feridas e a dolorosa percepção da nossa própria fragilidade. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que a nossa vitória não está em sermos fortes, mas em nos refugiarmos no forte. Confessamos o pecado de não invocarmos o Teu nome. O salmista declara que, ao invocar Teu nome, ficaria livre de seus inimigos. Confessamos que muitas vezes nosso primeiro instinto é reclamar, murmurar, planejar ou nos desesperar, em vez de simplesmente invocar o nome que está acima de todo nome. Perdoa-nos por nossa falta de oração, que na verdade é uma falta de fé em quem Tu és. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos um arsenal divino à nossa disposição, muitas vezes vivemos como soldados desarmados e apavorados. Temos acesso à torre forte, mas preferimos nos esconder em cabanas de palha. Perdoa-nos por não nos apropriarmos de nossa herança, por não usarmos as armas da nossa milícia e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em vitória e segurança. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita do nosso libertador, Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que venceu todos os inimigos na cruz nos purifique de toda autossuficiência, de toda idolatria, de todo medo e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração que, por reflexo, corre para Ti. Renova dentro de nós um espírito de fé e dependência ousada. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a coragem que vem de saber quem é o nosso defensor. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé,
não em nossas defesas, mas em Ti, nossa defesa. Ajuda-nos a nos despir do velho homem que vive com medo e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos seguros no alto refúgio do Pai. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos invencíveis, mas porque nosso protetor é onipotente. Esvazie-nos de todo pensamento de vulnerabilidade e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que declara: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa segurança e vitória em todas as coisas. Dá-nos a coragem de enfrentar os inimigos de hoje, não com temor, mas com a confiança de quem invoca o nome do Senhor e será salvo. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir que sejas nossa fortaleza, mas para agradecer porque Tu já és e para pedir a graça de vivermos abrigados em Ti. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que conhecem seu esconderijo. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ao nos aproximarmos de Ti, reconhecemos que a vitória que buscamos para as nossas vidas não é uma esperança distante, mas uma realidade já conquistada por Cristo Jesus na cruz. Tu nos chamaste não para uma vida de derrotas e fracassos, mas para andarmos como mais do que vencedores. Nesta hora nós nos apropriamos dessa identidade e declaramos nossa total dependência de Ti para manifestar essa vitória em cada área de nossa existência. Nós nos firmamos em Tua palavra, que é a espada do Espírito, e oramos com fé, crendo que Tu ouves e respondes ao clamor dos Teus filhos. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre o pecado e a tentação, ao fazermos de Ti nosso lugar forte e nosso libertador. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre o pecado não é uma questão de nossa própria força de vontade, determinação ou disciplina, mas um ato de nos refugiarmos em Ti no momento do ataque. Nós celebramos, declaramos e nos apropriamos da verdade gloriosa e libertadora de Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Senhor, grava esta verdade em nosso espírito com fogo celestial. A vitória não está em enfrentar a tentação face a face em nossa própria força, mas em virar as costas para ela e correr desesperadamente para a torre forte do Teu nome. A estratégia do céu não é o confronto direto, baseado em nossa capacidade, mas a fuga estratégica para a Tua presença invencível. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes tentamos argumentar com a tentação, negociar com ela, flertar com os seus limites, em vez de simplesmente fugir para Ti. Perdoa-nos por nossa arrogância, por nossa autoconfiança tola e por nossa demora em buscar refúgio. Perdoa-nos por acreditar na mentira de que somos fortes o suficiente, quando a Tua palavra nos adverte em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Pai, compreendemos que Tu não apenas nos deste um lugar para correr, mas também uma promessa de escape. Tu nos asseguras em 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, com todas as suas pressões e oportunidades para o pecado, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê um alarme espiritual aguçado e estrondoso. Quando a tentação vier hoje, seja o inimigo sutil da impureza em nossos pensamentos, a chama súbita da ira em nosso coração,
a conveniência escorregadia da mentira em nossos lábios, o veneno da cobiça em nossos olhos ou a névoa paralisante da incredulidade em nossa mente, que a nossa primeira, imediata e instintiva reação seja correr para Ti, nosso alto refúgio, e clamar: Senhor, liberta-me! Jesus, sê a minha fortaleza agora! Dá-nos a força sobrenatural que vem de Ti, nossa fortaleza, para usarmos o Teu poder como nosso escudo. Ajuda-nos a levantar o escudo da nossa identidade em Cristo contra cada dardo inflamado do maligno. Quando o inimigo nos acusar de fraqueza, declararemos Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando ele nos tentar com o prazer momentâneo do pecado, nós nos agarraremos à promessa de que, se invocarmos o teu nome, seremos livres dele. Queremos viver a verdade de Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E nós entendemos que a sujeição a ti é o ato de correr para a torre, e a resistência ao diabo é a consequência natural de estarmos seguros dentro dos teus muros. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre áreas de fraqueza crônica, um dia em que fortalezas do inimigo em nossas vidas comecem a ruir para o louvor e a glória do teu poder libertador. Declaramos, em nome de Jesus, que não estamos sozinhos na batalha. Declaramos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91. Declaramos que ao primeiro sinal de ataque, ao primeiro sussurro da serpente, não hesitaremos, não negociaremos, mas correremos para a nossa torre forte. Hoje, escolheremos a segurança, a obediência e a liberdade que pertence aos filhos de Deus que conhecem sua fortaleza. Nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do maligno, sabendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Nós calçamos os pés com o evangelho da paz, nos cingimos com a verdade, vestimos a couraça da justiça, tomamos o capacete da salvação e, acima de tudo, o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a nossa espada, a tua palavra, estará em nossos lábios para declarar quem tu és e quem nós somos em ti. Hoje será um dia de vitória. Oramos em segundo lugar para que sejamos vencedores na nossa vida familiar e em nossos relacionamentos, ao sermos um rochedo de estabilidade para os outros. Senhor, reconhecemos que a nossa vitória em Cristo e a nossa identidade como Tua fortaleza são testadas de forma mais intensa e reveladora na atmosfera de nossos lares e na dinâmica de nossos relacionamentos mais próximos. De nada adianta parecermos fortes em público se desmoronamos em casa. Por isso pedimos que, por estarmos firmados em Ti, nosso rochedo eterno e inabalável, possamos ser um lugar forte para nosso cônjuge, um porto seguro para nossos filhos, uma âncora para nossos amigos, não por nossa própria força ou sabedoria, mas porque estamos vitalmente conectados a Ti, a rocha dos séculos. Nós confessamos que não podemos ser a fonte da segurança, mas podemos, pela Tua graça, ser um canal transparente que aponte para a única fonte verdadeira. Ajuda-nos, Pai, a refletir Teu caráter de libertador em nossas interações. Libertos por Ti da escravidão do pecado e do egoísmo, ajuda-nos a não escravizar os outros com nossas expectativas irreais, nosso controle manipulador ou nossas palavras afiadas. Capacita-nos pelo Teu Espírito a sermos um escudo para os vulneráveis em nossa família, defendendo-os, protegendo-os e encorajando-os a encontrarem sua força em Ti. Queremos ser como um muro de proteção, não de aprisionamento. Oramos pela vitória em nossos casamentos, para que a unidade, o respeito e o amor sacrificial de Cristo prevaleçam sobre o egoísmo e a discórdia.
Oramos pela vitória na criação de nossos filhos, para que nossa casa seja um lugar onde eles aprendam sobre a Tua graça e verdade, um refúgio do mundo e não uma extensão das suas pressões. Oramos pela vitória em nossos relacionamentos com amigos que estão sofrendo, para que sejamos para eles um lembrete vivo e tangível de que existe uma fortaleza, um libertador, um Deus que é um refúgio bem presente na angústia. Senhor, queremos viver o padrão que Tu estabeleceste em Efésios 4, 2 e 3, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que a humildade seja o alicerce de nossas palavras, a mansidão, a força de nossas ações, e a longanimidade, a paciência, a nossa resposta padrão diante das falhas e fraquezas dos outros. Onde houver um inimigo de discórdia, contenda ou medo tentando invadir nosso lar, que sejamos aqueles que, firmados em Ti, trazem a segurança da Tua presença pacificadora. Queremos ser a resposta de oração uns dos outros, sendo rápidos para perdoar, como instruído em Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Que o perdão que recebemos de Ti flua através de nós como um rio que cura e restaura. Que sejamos o tipo de amigo descrito em Gálatas 6,2, que leva as cargas uns dos outros e assim cumpre a lei de Cristo. Ser um rochedo para alguém é, muitas vezes, simplesmente ajudar a carregar o peso que está esmagando essa pessoa. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores sobre as batalhas da mente e das emoções, ao ativarmos a nossa fé que vence o mundo. Pai, sabemos que a mente é o principal campo de batalha espiritual. É ali que os inimigos do medo, da ansiedade, da dúvida e do desespero lançam seus ataques mais ferozes. É ali que o inimigo tenta nos convencer de que somos apenas humanos frágeis, definidos pelas circunstâncias e destinados à derrota. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a aceitar essa identidade falsa. Nós nos levantamos na autoridade que nos foi dada como teus filhos, armados com a verdade suprema que anula todas as mentiras, garantida em tua palavra em 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nesta manhã, nós não pedimos por vitória, nós a declaramos. Nós nos apropriamos da nossa condição. Somos nascidos de Deus. Nosso DNA espiritual foi reescrito. Não pertencemos mais ao sistema deste mundo que é governado pelo medo e pela derrota. Nós pertencemos a Ti. E porque nascemos de Ti, a vitória não é uma possibilidade, é a nossa herança, é o nosso direito de primogênito. Nós nos levantamos contra as fortalezas mentais que o inimigo construiu, a fortaleza do eu não consigo, é impossível, a fortaleza do meu passado me condena e define o meu futuro, a fortaleza da ansiedade que me diz que o pior vai acontecer. Em nome de Jesus, nós declaramos que estas muralhas de mentira perdem sua força e se desfazem diante da verdade explosiva de que a nossa fé em Cristo já venceu o mundo. Nós tomamos a decisão de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando um pensamento de medo surgir, nós o levaremos cativo à verdade de que a nossa fé já venceu o sistema mundial que gera o medo. Quando um pensamento de insuficiência surgir, nós o levaremos cativo à verdade de que, como nascidos de Deus, somos participantes da natureza divina e temos tudo o que precisamos para a vida e a piedade. Quando um sentimento de desespero nos invadir, nós o levaremos cativo à verdade de que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uma fé que se firma em um Deus soberano, cujo poder realiza o impossível e que já planejou o nosso bem. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a exercitar essa fé vitoriosa. Ativa a nossa fé, Senhor. Transforma a nossa fé de um conceito teológico em uma arma poderosa e prática em nossas mãos. Ajuda-nos, em meio aos desafios do dia, a fazermos pausas e perguntar como alguém que já venceu o mundo pela fé em Cristo deve pensar e agir nesta situação.
Declaramos que temos a mente de Cristo, uma mente que opera a partir da vitória, não em direção a ela. Ajuda-nos a viver a partir dessa realidade celestial. Que possamos experimentar a paz que não vem da ausência de problemas, mas da certeza da vitória sobre eles, como prometido em João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Declaramos em nome de Jesus que temos a mente de Cristo. Declaramos que não somos governados pela ansiedade ou pelo medo, mas pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio que vem de sabermos que somos nascidos de Deus. Declaramos que nossas mentes são renovadas pela Tua palavra e nossos sentimentos se alinham à Tua verdade vitoriosa. Hoje, escolheremos ver nossas batalhas da perspectiva do trono onde Cristo está assentado e viveremos a vitória que Ele conquistou em nossa vida interior. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não como vítimas das circunstâncias, mas como vencedores natos que ativam o poder da fé. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia sob a bandeira da vitória que já é nossa em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas estamos apenas começando a viver na dimensão da vitória que Deus nos chamou. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Nós não estamos lutando por vitória, estamos impondo a vitória que Cristo já conquistou e nos deu como herança. Eu quero te convidar a um ato profético poderoso nos comentários. Em qual área da sua vida você precisa ativar a sua fé e declarar a vitória de Cristo hoje? É na sua saúde, em suas finanças, em sua família, em seus sonhos? Declare com fé, escrevendo: eu sou nascido ou nascida de Deus e pela minha fé em Cristo declaro a vitória sobre... e escreva a área aqui. Vamos inundar este espaço com declarações que honram a Deus e põem o inimigo para correr. Se você tem um pedido de oração, especialmente se está enfrentando uma batalha que parece grande demais, deixe-o nos comentários. Como um exército de vencedores, vamos interceder uns pelos outros, ativando nossa fé coletiva. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a viver como mais que vencedora. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está se sentindo derrotado e precisa ser lembrado de sua verdadeira identidade e do poder de sua fé. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade combinada do nosso refúgio e da nossa fé vitoriosa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu o mundo e em quem somos mais que vencedores, o amor de Deus Pai, nosso rochedo e lugar forte, que nos gerou de novo para a vitória, e a comunhão do Espírito Santo, que ativa a nossa fé e nos cela dentro deste alto refúgio, sejam com todos vocês. Que o Senhor seja seu escudo contra todo ataque de dúvida. Que Ele seja a força da sua salvação em toda fraqueza. Que a sua fé se levante como um padrão contra o inimigo e que você caminhe neste dia na ousadia, na paz e na certeza que só pertencem àqueles que são nascidos de Deus e conhecem sua fortaleza. Que seu dia seja marcado por vitórias visíveis que apontem para o poder invisível do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém?